Bem-vindos, alunos, mais uma aula de introdução aos números racionais. Agora iremos falar sobre as operações entre números racionais. Devemos lembrar os cálculos que envolvem frações, aqueles aprendidos lá no quinto ano, no sexto ano, onde o quê? Quando nós temos adição e subtração com denominadores iguais, nós devemos proceder da seguinte maneira. Conserva o denominador e faz a operação com os numeradores. Então, A mais C sobre B. Simultaneamente ao valor de subtração. Conserva os valores do denominador e subtrai os numeradores. Olha aqui, temos dois exemplos. 4 sobre 5 mais 3 sobre 5. Faça a operação. 4 mais 3, repete o 5, igual a 7 sobre 5. Com números inteiros, nós temos o quê? Soma menos 3 mais 2. Conserva o 8. Menos 3 mais 2, operação com números inteiros, um negativo e um positivo. Nós temos o quê? Temos que efetuar a subtração dos módulos. Entre 3 e 2, subtraio, obtenho o valor 1. E conservar o sinal do maior módulo. Então, o sinal do maior módulo é o sinal de menos. Então, a fração é menos 1/8. O resultado dessa soma. Nós estamos falando de uma maneira geral, uma soma, uma adição algébrica que envolve tanto a adição e a subtração. Correto? Vamos já para os exemplos posteriores com denominadores diferentes. Continuando aqui, os denominadores diferentes, eu acredito que é uma das grandes dificuldades dos alunos em relação a calcular frações onde envolve denominadores diferentes. Porque se fala muito em MMC, simplificação, muitos detalhes que você deve ficar atento. Então, vamos lá. O que acontece quando os denominadores são diferentes? Nós temos que proceder da seguinte maneira. Se os denominadores são diferentes, nós temos que efetuar uma multiplicação entre eles. Tenho que multiplicar B vezes D. E no numerador, nós temos que efetuar a seguinte operação. Esse numerador, eu tenho que multiplicar com esse denominador. Esse denominador, eu tenho que multiplicar com esse numerador. Então, eu vou ter que A vezes D mais B vezes C. Igualmente a subtração. Multiplico B vezes D. Esses dois denominadores nós multiplicamos. Multiplico primeiramente esse A vezes esse D. Vocês não vão alterar essa ordem. E B vezes esse C. Esse é o mecanismo algébrico que você deve efetuar. Então, esse mecanismo você vai efetuar sempre assim, não tem erro. Mas por que se fala sempre em MMC, simplificação? Bom, o MMC é o mínimo múltiplo comum. Olha, fique atento a essa palavra mínimo. Por quê? Porque nós iremos mais à frente responder e comparar esses métodos para você entender essa questão do mínimo múltiplo comum na utilização de operações de soma e subtração com números racionais. Então, o que é uma simplificação? Simplificação, processo em que reduzimos uma fração à sua forma irredutível. É interessante trabalharmos
com frações em formas irredutíveis. Então vamos simplificar para você entender 100 sobre 250. Simplificar é você encontrar a fração irredutível para essa fração. Você tem que dividir, procurar divisores comuns para o 100, para o 250, onde, para efetuar um cálculo mais simples ou mais rápido, você procura o máximo divisor comum. Se você não lembrar de imediato o máximo, você procura o maior que você lembrar. Então, o maior número que eu lembro aqui, que posso dividir esses dois números, é o 10. Então, nós temos que 100 dividido para 10 é 10. 250 dividido para 10 é 25. Agora, devemos simplificar essa nova fração, porque ela ainda pode ser simplificada. Aqui eu posso simplificar por 5. Aqui eu posso simplificar por 5. Vamos obter o valor 10 dividido para 5, 2. E 25 dividido para 5, 5. Então, a fração irredutível de 100 sobre 250 é 2 quintos. Certo? Então, esse é o valor irredutível para essa fração. Precisamos muito aprender essas simplificações. Correto? Vamos já falar um pouquinho de MMC. Bom, vamos responder esse exemplo pelo método indicado anteriormente. Vamos lá, vamos prosseguir da seguinte maneira. Vamos efetuar a multiplicação entre 8 vezes 10, que nós obtemos 80. Vamos efetuar a multiplicação entre 5 e 10, 5 negativo e 10. Nós temos menos 5 vezes 10. Vamos efetuar a multiplicação entre 8 vezes 3, mais 8 vezes 3. Continuando. Repete 80 com o denominador, você só irá repetir. 5 vezes 10, nós temos 50. Só que o sinal negativo, multiplicação entre número negativo e positivo, nós temos um número negativo. Aquela velha história, menos com mais, menos. Somado com 8 vezes 3, nós temos o número 24. Correto? Continuando. 50 mais 24 menos 50. Observe o sinal. Com mais 24, nós temos o quê? Uma subtração entre os seus módulos. 50 tira 24, nós temos o valor 26. Como o módulo de 50 é maior que o módulo de 24, permanece o sinal do 50. 26 negativo. E permanece o denominador 80. Agora, pode ser simplificado por 2, por 2. Temos o quê? Que 26 dividido para 2, 13. 80 dividido para 2, 40. O sinal permanece de menos, então menos 13 sobre 40. Agora vamos efetuar essa mesma operação utilizando aquela mesma ideia de MMC. Temos o quê? MMC. Temos 5 sobre 8 mais 3 sobre 10. Bom, o que é o MMC? É o mínimo, o menor múltiplo entre 8 e 10. Nós sabemos quem são os múltiplos. Todo número natural multiplicado por outro número natural, nós temos como resultado um número múltiplo daqueles dois números que foram multiplicados. Então, existe um número natural multiplicado por 8 e existe um número natural multiplicado por 10 que vai obter um múltiplo de 8 e de 10.
Para isso, nós utilizamos o método da decomposição. Vamos decompor 8 e 10 em formas de multiplicação. 8 dividido para 2, eu tenho 4. 10 dividido para 2, eu tenho 5. Observe que o 4 ainda pode ser dividido por 2. 4 dividido para 2, eu tenho 2. O 5 não pode, então eu repito. O 2 ainda continua divisor de 2. 2 dividido para 2 é 1. E o 5 não pode dividir para 2, repete. Agora nós temos a decomposição em fatores primos. O 2 não pode dividir por 5, nem o 3. O próximo divisor primo é o 5. O 1 é o resultado, permanece. E quando chega em 1 é porque você conseguiu concluir. 5 dividido para 5, 1. Então, MMC, o mínimo múltiplo comum de 8 e 10 é o resultado dessa multiplicação entre 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5, 40. Então, o MMC é o número 40. Mas é interessante que, para efetuar uma soma, uma subtração de frações, de números racionais, não necessariamente sempre eu vou precisar do mínimo. Nem sempre eu preciso do mínimo. O que eu preciso realmente é de um múltiplo. Eu preciso de um múltiplo, não necessariamente o mínimo. Porque o mínimo já vai me dar um processo simplificado. Por isso que, se você souber simplificar, o múltiplo resolve. Nós temos que 8 vezes 10 é um múltiplo de 8 e um múltiplo de 10, a multiplicação entre eles. Às vezes, quando nós temos primos, por exemplo, o número 5 e 3. 5 vezes 3 é 15. Eles são números primos. E o múltiplo entre eles só se obtém multiplicando um número primo por ele mesmo. Nós chamamos de números primos entre si. Muitas vezes acontece que o MMC é o resultado exatamente da multiplicação entre dois números, quando eles são primos entre si. Então, a diferença aqui de usar o número 40 é porque já vai me dar uma fração irredutível. Não vou precisar simplificar no final, como eu fiz aqui nesta parte. Correto? Então, vamos lá. Eu tenho que substituir o 8 e o 10 pelo seu MMC, seu mínimo múltiplo. Nós temos 8, substitui por 40, mais o 10 substitui por 40. Agora, nós temos que fazer aquelas regras básicas. Para encontrar um múltiplo de 5, eu tenho que dividir 40 por 8. 40 dividido para 8, nós temos 5. 5 vezes 8, 40, sobra nada. Então, eu vou ter que pegar o menos 5 e multiplicar por 5. Aqui em cima, aquela velha história. Divide embaixo, multiplica aqui em cima. Divisão. 40 dividido para 8, 5. 5 vezes 5, vamos ter lá na frente o 25. 40 dividido para 10, 40 dividido para 10, nós temos o 8. Sobra nada. Desculpa, 8 não, o 4. Então, 40 dividido para 10 é 4. E 4 vezes 3 é efetuando lá no numerador. Agora, nós temos uma fração
com denominadores iguais, que você já aprendeu, que você só repete. Aqui nós temos 5 vezes 5, 25. Menos com mais dá menos. Mais 4 vezes 3, 12. Agora, nós temos o 40. 25 tira 12, aquelas mesma história de números negativos e positivos, subtrai, conserva o sinal do maior módulo e você tem o mesmo resultado. A diferença, usando o mínimo múltiplo comum, o MMC, você já cai de imediato na fração irredutível. E aqui eu precisei simplificar. Mas cabe você escolher o melhor método que você encontrar, que você se adaptar para resolver operações entre números racionais, soma e subtração, ou adição algébrica, generalizando tudo. Correto? No próximo vídeo continuaremos com as outras operações. Obrigado.